Seja muito bem-vindo, desperto, consciente, escolhido. Hoje nós vamos falar como essas pessoas despertas, conscientes, que são os escolhidos, como eles vivem o sexo de forma saudável. Eu vou te trazer aqui 10 formas que essas pessoas, elas mantêm a sua sexualidade, o sexo. É claro, a gente já sabe que pessoas escolhidas, despertas, conscientes, não foram feitas para o sexo casual. Primeiro porque elas têm consciência, conhecimento sobre as consequências energéticas. Não se trata aqui de moral, de pecado, de pureza, de moralidade, é simplesmente uma questão de inteligência, de consciência, e principalmente porque essas pessoas, elas gostam de se conectar através da sexualidade, do sexo, com pessoas que realmente têm a ver com a sua alma, com aquelas pessoas com as quais elas têm conexão de conhecimento, de energia. Então, não é meramente um prazer físico para preencher um vazio, não. Essas pessoas gostam de conexão verdadeira, porque elas são intensas, são verdadeiras, são pessoas que realmente têm o conhecimento aí da espiritualidade. Então, a primeira forma que essas pessoas conscientes, despertas, são os escolhidos, vivem o sexo de forma saudável, é que eles integram corpo, emoção e consciência. O corpo não é separado da emoção. Então, essa ideia de que sexo é sexo, amor é amor, conexão é conexão, não. Para pessoas escolhidas, despertas e conscientes, o sexo engloba essa parte emocional, consciente. Para elas, é um todo. Então, para que haja uma conexão física, sexual, precisa haver uma conexão mental, energética, emocional, precisa haver confiança. Então, o prazer não é dissociado do impacto interno. O sexo não é meramente automático. Então, realmente, essas pessoas nunca vão se conectar a relações sexuais de forma casual. A segunda forma que essas pessoas conscientes, despertas e escolhidos vivem o sexo de forma saudável é que eles escolhem presença, não performance. Eles não estão preocupados com toda essa pornografia que a gente vê hoje em dia, essa banalização do sexo. Inclusive, eu gravei um vídeo lá no meu outro canal, Mente Antagônica, eu já falei dele aqui num vídeo anterior, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link desse canal para você ir lá assistir, que tem vários conteúdos sobre espiritualidade, eu me aprofundo em alguns temas lá, então você pode se inscrever e acompanhar esses vídeos, porque lá eu gravei também um vídeo falando sobre essa questão da banalização do sexo. Então, essas pessoas despertas, conscientes, escolhidos, eles escolhem presença, não a performance. Por quê? Eles não vivem o sexo como prova de valor, como validação do ego, comparação, o que a pornografia faz, o que esses vídeos hoje nessas redes sociais mostram. Então, tudo de forma acessível, banalizado, que é o prazer pelo mero prazer. Não, eles querem sentir isso na alma. A terceira forma que pessoas despertas, conscientes, escolhidos vivem o sexo de forma saudável é que o desejo nasce da conexão. Então, o desejo não é meramente carnal, pelo físico, pelo corpo. Não, não é aquele desejo vazio. O tesão dessas pessoas vem, na verdade, da intimidade, da confiança, da segurança emocional, da lealdade que eles encontram na pessoa, com a qual se conecta, nessa conexão energética de alma. Tem que existir essa confiança, essa intimidade emocional e energética. Ou seja, essas pessoas, os escolhidos, eles realmente entenderam que não podem se conectar sexualmente com qualquer pessoa. Além do mais, eles vão, digamos assim, absorver, se envolvem com qualquer pessoa através de um sexo casual, absorve a energia, principalmente as energias negativas, não só dessa pessoa com a qual se envolve, mas das outras pessoas com as quais aquela pessoa, seja homem ou mulher, se envolveu também sexualmente. Então, vira uma bagunça energética. Então, o tesão não tem esse estímulo excessivo pela questão corporal, pela questão que a gente vê hoje, da forma como o sexo é colocado. Não, essas pessoas vivem o sexo como algo sagrado. Quarta forma que essas pessoas conscientes, despertas, escolhidas, vivem o sexo de forma saudável. Elas não usam sexo para fugir de si. Sabe aquela história de preencher vazio, a solidão, a carência, a dependência, o vazio existencial, e aí usa o sexo como uma ferramenta de fuga para preencher aí esse vazio? Não.
As pessoas despertas escolhidas usam o sexo para se conectarem mais a si mesmas, para se elevarem espiritualmente, por isso que elas precisam dessa conexão íntima, energética, uma confiança, uma lealdade. Por quê? Porque elas não precisam fugir de si mesmas, porque elas já se encontraram em si mesmas. Então, essa troca sexual é algo que eleva essas pessoas. Elas realmente, claro, além do prazer físico, mas isso traz um preenchimento para a alma delas. A quinta forma que essas pessoas despertas escolhidos, conscientes, vivem o sexo de forma saudável é que elas comunicam limites e vontades. A sexualidade saudável envolve diálogo, escuta, consentimento real. Então não se trata de pecado, de moral, de não poder fazer isso ou aquilo, não. São pessoas que comunicam aquilo que desejam. Há uma troca genuína, há reciprocidade, há confiança. Então existe um diálogo. Não existe, na vida de um escolhido, por exemplo, ter relação sexual com alguém com a qual essa pessoa ele não pode expressar os seus desejos, os seus sentimentos. Então existe sim uma liberdade de dizer o que gosta, o que não gosta, para poder juntos, as duas pessoas ali, digamos assim, terem uma vida sexual muito mais saudável, muito melhor. A sexta forma que essas pessoas despertas escolhidas, conscientes, vivem o sexo de forma saudável, é que elas respeitam o próprio ritmo. Elas não se forçam a acompanhar o outro, a manter a frequência por obrigação, viver os desejos que não sentem mais. Então, o ritmo interno importa mais do que a expectativa e a validação externa. Significa que, como eu disse, essas pessoas, elas não fazem sexo por obrigação, elas não fazem sexo como uma mera rotina. Não, elas querem realmente, como eu disse, quando elas sentem vontade, respeitam o próprio ritmo, elas escutam o corpo delas. É claro que num relacionamento saudável há o desejo físico, real, o tesão. Claro, tem que haver, porque senão não há essa conexão. Mas essas duas coisas andam juntas, tesão, desejo físico e também a questão emocional, energética, a confiança e essa entrega total. Sétima forma que essas pessoas escolhidas, despertas, conscientes, vivem o sexo de forma saudável, é que elas não confundem sexo com vínculo. Elas não fingem, que realmente isso não afeta elas, ou seja, sexo não cria amor automaticamente, mas também não é neutro emocionalmente. Então, essas pessoas lidam isso com consciência e não com negação. Então, é claro que algumas pessoas podem fazer sexo sem emoção, sem amor, sem, digamos assim, uma conexão de alma, mas o sexo, ele não cria o amor para essas pessoas escolhidas, ou seja, o amor, a conexão, a energia, ela tem que vir antes do sexo, mesmo que a pessoa tenha tesão, tenha desejo, tenha atração física por alguém, mas essa conexão energética, espiritual, ela precisa existir antes. Quero aproveitar para te convidar para o nosso segundo retiro espiritual, que vai acontecer em Serra Negra, no interior de São Paulo, e você pode fazer a sua inscrição através do e-mail que eu deixo aqui abaixo na descrição do vídeo, ou do meu Instagram, tem também o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, na aba sobre, lá no meu direct, você pode falar comigo. Lá no meu Instagram também eu postei um pequeno vídeo com as fotos e uns vídeos do primeiro retiro que a gente fez em Serra Negra. Então, aqui também na aba comunidade tem as fotos dos locais, do local lá da pousada. A pousada aceita pets de pequeno porte, o valor que eu coloco aqui é para o quarto coletivo, tanto masculino quanto feminino, mas ainda tem algumas opções de chalés para casal ou para duas pessoas, por exemplo, dois amigos, duas amigas que querem ir juntos, ou individual, se você gosta de ficar sozinho no seu quarto. Eu facilito o máximo o pagamento, o parcelamento, no cartão de crédito, no Pix também, ou no depósito bancário, enfim, convide um amigo, uma amiga, o seu cônjuge, seu namorado. Vamos ter tardes livres, passeios, a noite do flashback, palestras de cura, também eu deixei todas as informações aqui na aba comunidade. E você que participar do retiro, for se inscrever, você vai ganhar gratuitamente o meu curso completo de cura emocional e espiritual da Escola Shakti, com 50 horas. São 50 aulas com PDF, com exercício. E tem também um bônus, que é um e-book da medicina ayurvédica que eu mesma fiz, então vale muito a pena, tá? Então eu vou adorar que você possa participar, poder te conhecer pessoalmente, as pessoas que já acompanham aqui o meu trabalho. Enfim, se você tiver interesse, me mande um e-mail ou fale comigo pelo direct do Instagram, tá? Eu realmente facilito aí a entrada, o parcelamento, para que o máximo de pessoas possa participar, vale muito a pena. Dá uma olhada aqui nas fotos lá do local, a pousada é maravilhosa. Serra Negra é uma cidade linda, tem muitos lugares bonitos lá para você conhecer, o centro de Serra Negra também. Então, vai ser incrível, participe.
A oitava forma que as pessoas conscientes despertas lidam, né, vivem o sexo de forma saudável, é que elas preferem qualidade à quantidade. Isso aqui é unânime, né? Ou seja, não tem encontros vazios, não tem conversas vazias, sabe? Aquela coisa assim, não, eu preciso fazer só porque eu faço, quero fazer porque eu preciso. Claro, todos nós temos necessidades sexuais, mas essas pessoas escolhidas, despertas, conscientes, né, que realmente estão aí trabalhando cada vez mais em si, elas não querem ter muita quantidade, né, aquela coisa desenfreada, aquele desequilíbrio, né, pessoas que não controlam, inclusive, os impulsos, não, elas preferem ter algo de qualidade, mesmo que seja com menos frequência, né? Então isso traz muita paz para essas pessoas. A nona forma que pessoas conscientes, despertos, escolhidos lidam com o sexo de forma saudável é que eles encerram quando perde coerência. Então, se a relação sexual gera desconforto, conflito interno, sensação de que estão sendo usados, os escolhidos, eles realmente não ficam nisso, eles não ficam fingindo, eles não ficam ali se diminuindo para caber no mundo de alguém, para agradar outras pessoas, você nunca vai ver isso, seja homem ou mulher. Essa pessoa escolhida realmente só vai se entregar quando sentir confiança, quando tiver reciprocidade, quando tiver respeito. Então, se não fizer sentido, com toda certeza, essa pessoa vai encerrar isso e não vai se submeter mais a essa relação sexual. E, por fim, já te peço que deixe o seu like, o seu comentário, o seu hypar também. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e indica esse vídeo para um amigo também. Essas pessoas despertas, conscientes, escolhidos, vivem a sexualidade como extensão da sua própria verdade, da sua alma. No fim, as pessoas conscientes entendem que o sexo é uma continuação da forma como já vivem a sua vida, né? Então, o sexo, ele é uma extensão. Ele é, digamos assim, uma parte da vida dos escolhidos, é algo que, digamos assim, é uma das formas de viver intensamente. Claro, o sexo faz parte, né, da nossa condição humana. Então, essas pessoas realmente entendem o sexo com presença, com respeito, com responsabilidade, com verdade, não levam isso como uma mera relação sexual, como se fosse um mero instinto para prazer físico. Não. Então, essas pessoas vivem a sua sexualidade saudável, principalmente porque elas entendem que isso realmente é coerente com a alma delas, e é isso que faz sentido para elas. E eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil, que ele tenha feito sentido para você. Coloca aqui nos comentários se você também vê o sexo dessa forma, eu vou gostar de saber da sua opinião. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!